Olá pessoal! No vídeo de hoje nós vamos continuar estudando a convecção forçada de calor. Então lembrando que a convecção forçada nós temos um meio externo provocando o escoamento de um fluido através de uma superfície e estando a superfície e o fluido em diferentes temperaturas vai ocorrer a transferência de calor do fluido para a superfície ou da superfície para o fluido. Nós estudamos até agora a convecção forçada e o escoamento externo, nós já conhecemos as equações que nós precisamos resolver para os nossos problemas de convecção. Só que agora nós vamos olhar para a parte interna do escoamento, por exemplo, o escoamento em dutos. Então, lá no escoamento externo, a definição de escoamento externo, nós vimos que é quando eu tenho um escoamento onde há a formação da camada limite e essa camada limite se forma livremente, né, sem sofrer alguma influência de uma superfície adjacente. Então, agora, no escoamento interno, a formação da camada limite do escoamento, ela vai sofrer uma certa restrição, que é a restrição de uma camada de uma superfície que está logo acima da formação da camada limite, certo? Então, nós vamos ver de que forma que essa restrição na formação da camada limite vai interferir nos processos de transferência de calor. Muito bem, pessoal. Então, se nós considerarmos nessa figura que nós temos um duto e temos, então, um fluido escoando por dentro desse duto com uma velocidade na direção x, u, ela está entrando, o fluido está entrando e escoando dentro dessa camada, dentro desse duto. E se nós observarmos, então, a partir da borda de ataque aqui do duto, então eu vou começar a formar a minha linha da camada limite, que está sendo apresentada aqui para vocês, certo? Pessoal, como é um duto, sobre toda a superfície desse duto, eu vou ter formação de camada limite. Então, se eu olhar logo acima desse ponto do duto em que eu observei a formação da camada limite, então, logo no ponto acima, eu também tenho a formação de uma camada limite. Então, isso vai acontecer sobre toda a superfície do fluido. E nós sabemos que conforme nós vamos aumentando a nossa direção, que nós agora estamos chamando de x, conforme a gente vai aumentando, entrando dentro do nosso duto, quando a gente cresce na direção x, a espessura da camada limite aumenta, certo? Isso vai acontecer em dutos também. Só que vai chegar um ponto, pessoal, que é esse que eu estou sinalizando para vocês, em que vai ocorrer o encontro das camadas limites formadas através das superfícies do duto, certo? Então, se nós percebemos a partir desse ponto, todo o escoamento interno vai ser um escoamento caracterizado por camada limite, certo? Tanto se o escoamento for laminar ou se ele for turbulento, isso vai acontecer. Então, quando a gente fala de escoamento interno, basicamente, nós estamos dividindo a região de escoamento, tá? Numa região de entrada, aqui no caso, nessa figura fluidodinâmica, porque nós estamos observando o perfil de velocidade, tá? Então, nós dividimos a região de entrada e a região completamente desenvolvida, tá? Do escoamento. Então, isso vai acontecer, acontece para a camada limite fluidodinâmica e também vai acontecer na camada limite térmica. Então, nós vamos ver essa figura logo em seguida, certo? Se nós observarmos aí alguns casos de aplicação, quando a gente vai resolver, principalmente de forma numérica, a gente utiliza algum software para resolver numericamente os escoamentos dentro de dutos. Então, primeiro é feita uma malha para a região completamente desenvolvida e se resolve o problema para essa região de escoamento completamente desenvolvida e depois se faz uma malha diferente para a região de entrada. Tá? Isso
simplifica os processos de transferência. Por quê, pessoal? Se nós observarmos o perfil de velocidade, nós temos um perfil de velocidade aqui na região de entrada, diferente do perfil de velocidade que se forma na região completamente desenvolvida. Então, na região de entrada, a gente vai ter uma porção de fluido que está na corrente livre. Então, ainda é uma porção de fluido que está dentro da corrente livre e que na corrente livre a velocidade é constante. Por isso que nós temos aqui essa parte desse perfil aqui de velocidade constante, né? Porque nós estamos na corrente livre e temos a formação do perfil de velocidade diferente dentro da camada limite. Agora, se a gente olhar a região completamente desenvolvida, eu não tenho nenhuma porção de fluido na corrente livre. Todo o meu fluido está escoando dentro da camada limite, certo? E, portanto, eu vou ter um perfil de velocidade que eu posso ter uma condição de simetria. Por exemplo, nesse problema eu tenho uma condição de simetria, ou seja, o perfil desse lado é exatamente igual, né, o outro lado. Então, os perfis de velocidade são diferentes, por isso que a gente precisa reconhecer as regiões diferentes do escoamento. Pessoal, então, uma vez que a velocidade ela varia ao longo da seção transversal do duto, então eu não tenho corrente livre, né, no escoamento, principalmente na região completamente desenvolvida, que vai ser a região a maior região no estudo do meu escoamento, né, da transferência de calor. Então, é muito importante que a gente saiba como calcular a velocidade média, tá, para esse escoamento. Então, essa velocidade média ela vai estar variando em função da seção radial, certo? Que é o perfil de velocidade. Então, para calcular a velocidade média, a gente vai precisar conhecer esse perfil de velocidade formado no duto. Então, considerando o escoamento incompressível, numa área de seção reta constante, a gente vai aplicar o princípio da conservação da massa. Então, a taxa de massa, ela é calculada multiplicando ρ vezes velocidade vezes a área perpendicular ao vetor de velocidade, certo? Então, de certa forma, pessoal, essa velocidade, nós sabemos que ela está variando com o raio, certo? Então, eu posso reescrever essa equação, basicamente, como uma integral na área, né, na área de seção reta, de ρ vezes a velocidade na direção x, que está variando com r, no diferencial de área, certo? Se a gente sabe que a área é πd ao quadrado dividido por 4, ou πr ao quadrado, então o meu elemento infinitesimal diferencial de área vai ser 2πr dr, certo? Então, se eu rearranjar esta equação com o objetivo de isolar aqui velocidade máxima, então o ρ como ρ a gente vai cortar. A área, nós vamos passar dividindo a área de seção reta como πr ao quadrado, certo? Vamos substituir a derivada da área de seção reta por 2πr ao quadrado, 2πr dr, que está aqui. Então, cortando π com π, considerando que o raio desse duto é R0, então esse raio é o próprio raio do duto, porque essa é a área de seção transversal, né, que eu estou considerando, a área de seção reta. Tá? Então, considerando que eu tenho 2 é constante, eu posso tirar de dentro da integral. O raio do duto não muda, certo? Então, eu posso tirar esse R0 ao quadrado também de dentro da integral. Então, a minha velocidade média pode ser calculada por 2 dividido por R0 ao quadrado, a integral de 0 a R, da velocidade na direção x, que está variando com R,
RDR, certo? Então, percebam que eu preciso conhecer o meu perfil de velocidade para conseguir calcular a minha velocidade média. Da mesma forma, pessoal, vai acontecer com a temperatura, né? Então, a temperatura também vai variar na direção radial. Então, eu também tenho a região de entrada térmica e a região completamente desenvolvida termicamente, certo? Então, eu também, na região completamente desenvolvida termicamente, preciso conhecer o perfil de temperatura, além de conhecer o perfil de velocidade, para eu conseguir calcular a minha temperatura média, válida para um determinado ponto aí da placa, né? Então, para isso, vamos aplicar o princípio da conservação de energia. Então, a energia do fluido, a taxa de energia no fluido é a taxa de massa vezes Cp, vezes a temperatura média. Então, de que forma? Se eu substituir aqui a minha taxa de massa que a gente viu lá atrás, que era ρ vezes a velocidade vezes a área, então agora já escrevendo em termos de elemento de área, né, sabendo qual é a área de seção reta, substituindo a área de seção reta que nós já vimos no slide anterior, considerando que o raio do duto é constante R0, certo? Nós podemos, então, isolar aqui a temperatura média e encontrar uma equação para a temperatura média. Então, fazendo todas essas substituições, nós chegamos na equação para a temperatura média, é 2 dividido pela velocidade média, ρ0 ao quadrado, a integral de 0 a r. Então, temperatura função de r vezes a velocidade função de r. Então, isso aqui vai ser uma equação do perfil de temperatura, a equação do perfil de velocidade vezes r dr. Então, eu vou ter que substituir essas duas equações de perfil aqui, né? As duas funções de r, integrar essa função aqui que vai sobrar, que é uma função de r, integrar no raio, e aí sim, então, eu consigo encontrar qual é a minha temperatura média. A temperatura média que nós acabamos de ver, ela tem um significado muito semelhante ao T infinito, que é a temperatura do fluido na corrente livre, que nós vimos lá para os escoamentos externos, tá? Então, se nós olharmos, né, pessoal, nós temos no escoamento dentro de um duto, nós temos que considerar essa temperatura média, porque se nós avaliarmos, nós temos uma série de temperaturas diferentes. Nós temos a temperatura de entrada do fluido, a temperatura de saída do fluido, a temperatura da superfície, a temperatura que está variando de acordo com a posição radial e a temperatura, conforme vai ocorrendo troca de calor e escoamento do fluido, ela também vai variando com X, tá? Conforme a gente avança no escoamento. Então, a lei de resfriamento de Newton, ela pode ser reescrita aqui para um caso de escoamento interno como sendo um H vezes a diferença de temperatura da superfície, menos a temperatura média. Então, o T infinito lá do escoamento externo, ele é constante no sentido do escoamento, porque é a temperatura da corrente livre. Agora, a gente não tem corrente livre numa região de escoamento completamente desenvolvida, certo? Então, a temperatura média, ela varia no sentido de escoamento. Então, sempre que tiver ocorrendo transferência de calor, a variação da temperatura média com X vai ser sempre diferente de zero, certo? Porque conforme o fluido vai escoando, se há diferença entre a superfície e o fluido, ele vai trocando o calor conforme eu vou avançando no escoamento. Então, eu tenho que ter um gradiente dessa temperatura média com relação a X, certo? Se
a temperatura média do fluido aumenta com X, então isso significa que a transferência de calor está ocorrendo da superfície para o fluido. Então, é a superfície fornecendo energia para o fluido, certo? Então, a temperatura da superfície é maior que a temperatura média. Agora, se a temperatura média do fluido diminui conforme eu vou avançando em X, significa que a transferência de calor ocorre do fluido para a superfície. Então, é o fluido fornecendo energia para a superfície, ou seja, a temperatura do fluido é maior que a temperatura da superfície. Se nós avaliarmos esta figura, pessoal, então essa posição aqui é onde define a região de entrada. Então, até essa posição X é a minha região de entrada, desse X para frente é a minha região de escoamento completamente desenvolvido. Tá? Então, por que eu trouxe essa figura para a gente ver? Então, ela me diz como que varia o coeficiente de transferência de calor por convecção conforme eu avanço na posição X dentro do duto. Então, com a variação axial do H, né? Então, se nós observarmos, devido à borda de entrada dos dutos, né, então eu vou ter um H bastante elevado lá no começo, né? E esse H, conforme eu entro na minha região completamente desenvolvida, de escoamento completamente desenvolvido, termicamente agora, o H ele fica constante, mas na região de entrada ele não vai ser constante, certo? Então, isso mostra que vai acontecer a mesma coisa com o fluxo, né? Porque o fluxo depende do H. Também para os escoamentos internos, pessoal, nós também vamos ter que qualificar o nosso escoamento para a gente conseguir resolver os nossos problemas de transferência de calor, certo? Por convecção e escoamento interno. E nós estamos utilizando o número de Reynolds para qualificar o nosso escoamento, então se ele é laminar e se ele é turbulento. Então, nós sabemos que o número de Reynolds é a velocidade, que então nós vamos considerar a velocidade média para calcular o número de Reynolds. O comprimento característico para dutos é o diâmetro, dividido por Ni, que é a viscosidade cinemática, né? Então, sabendo que Ni é o Mi por Rho, certo? Então, eu substituí aqui Ni por Rho, tá? E sabendo, pessoal, lembrando que a taxa de massa é o Rho vezes a velocidade média pela área de seção reta, certo? E sabendo que a área de seção reta, então aqui vai ser Rho, velocidade média, área de seção reta é π d ao quadrado sobre 4, se eu isolar a velocidade média aqui para substituir lá no número de Reynolds, então velocidade média é 4 vezes a taxa de massa dividido por Rho π d ao quadrado, certo? Se eu substituir essa velocidade média aqui, pessoal, no número de Reynolds, nós temos uma outra equação para calcular o número de Reynolds, que é 4 vezes a taxa de massa, então o m ponto é taxa de massa, é massa por tempo, dividido por mi π vezes d. Muitas vezes, pessoal, a gente sabe qual é a taxa de massa de fluido que vai passar pelo meu duto. Então, usar esta equação para calcular o número de Reynolds pode ser mais interessante. Então, lembrando que para escoamento em dutos, né, um Reynolds aí crítico, então Reynolds menor que 2.300 laminar, de 2.300 a 10.000, mais ou menos, a gente considera uma faixa de transição. E escoamentos turbulentos vão apresentar Reynolds acima de 10.000, certo? Só lembrando, pessoal, que nós podemos usar essa equação para o número de Reynolds mesmo para dutos não circulares.
Só que daí, nesse caso, o nosso comprimento característico vai ser o diâmetro hidráulico. Então, voltando a falar das nossas regiões de escoamento, então, olhando agora, primeiramente, para a formação da camada limite fluidodinâmica, tá? Então, no ponto em que nós temos o encontro aqui das nossas camadas limites que se formam, né? A camada limite que se forma sobre toda a superfície do duto. Então, a partir do momento em que a velocidade ela não é constante, né? Como o raio, nós temos algo que nós chamamos de comprimento de entrada hidrodinâmico, tá? Que vai separar a região de entrada fluidodinâmica da região de escoamento completamente desenvolvido, certo? Então, para a gente calcular essa região esse comprimento de entrada, para escoamento laminar, esta relação comprimento de entrada dividido pelo diâmetro do duto é aproximadamente 0,05 vezes o número de Reynolds, certo? Então, a gente consegue identificar aproximadamente, né, para cada caso que nós vamos estudar, qual é a nossa região de entrada, tá? Por que que isso é importante, né? Agora falando do ponto de vista de escoamentos, tá? Porque isso vai nos permitir usar as correlações corretas para o cálculo, por exemplo, do coeficiente de atrito, quando a gente está falando de escoamento, certo? Então, vão ter correlações para a região de entrada e correlações para a região de escoamento completamente desenvolvido. Então, a gente precisa saber qual região que nós estamos resolvendo o nosso problema, qual é o X na placa, no duto que nós estamos, para saber qual correlação vai usar. Sabendo qual é o X que nós queremos calcular, a gente calcula o comprimento de entrada para saber se aquele X está em determinada região. Para escoamentos turbulentos, pessoal, geralmente a gente considera que esse X CDH aí sobre o diâmetro, sempre que essa relação for maior que 10, tá? A gente já considera que nós estamos aí, já passamos para a região completamente desenvolvida, tá? Então, para escoamento turbulento, essa relação entre comprimento pelo diâmetro vai ser maior que 10. Falando agora em termos de desenvolvimento do perfil de temperatura, pessoal, então nós temos a região de entrada térmica e a região de escoamento completamente desenvolvido termicamente, que vai acontecer com o nosso perfil de velocidade. Aqui vai chegar a algum ponto que ele vai ter o mesmo formato sempre, né? Qualquer ponto da placa ele vai ter esse formato aqui, certo? Na região completamente desenvolvida. Então, nós temos a formação da camada limite térmica e vai chegar a um ponto em que nós não teremos mais corrente livre no fluido, certo? Nosso escoamento vai ser apenas dentro da camada limite, certo? Então, nós também temos um comprimento de entrada térmico. Ele também pode ser calculado para escoamento laminar e turbulento. Nós já vamos ver qual é essa correlação, tá? Então, é importante para a gente saber qual correlação nós vamos usar para calcular o núcleo e, a partir do núcleo, calcular o coeficiente convectivo, certo? Por isso que é importante a gente saber o limite aí entre a região de entrada e a região de plenamente desenvolvida termicamente. Então, tá aqui a definição, né? Região de entrada térmica é a região do fluxo ao longo do qual a camada limite térmica se desenvolve e atinge o centro do duto. E a região completamente desenvolvida termicamente é a região em que o perfil adimensional de temperatura
que é a temperatura da superfície menos a temperatura no ponto em que eu quero calcular, dividido por TS menos a temperatura média, permanece inalterado, certo? Então, fisicamente, temos essa definição para as duas regiões do escoamento. Então, o comprimento de entrada térmico, ele vai ser calculado para escoamento laminar. Então, a relação comprimento de entrada térmico pelo diâmetro é aproximadamente 0,05 Reynolds vezes o número de Prandtl. E para o escoamento turbulento, ele vai ser aproximadamente, então essa região de entrada turbulenta é aproximadamente 10 vezes o diâmetro, certo? Então essas relações aqui nos permitem conhecer aproximadamente para o escoamento ou para a condição térmica, camada limite térmica, qual vai ser a região de entrada e a região de escoamento completamente desenvolvido. Lembrando os slides anteriores, pessoal, que nós mostramos essa figura aqui. Então, agora que a gente sabe qual é esse comprimento de entrada térmico aqui, nós observando essa figura que me dá a relação do coeficiente convectivo pelo comprimento do duto, observando que na região aqui maior que o comprimento de entrada, ou seja, na região de escoamento completamente desenvolvido, nós observamos aqui por esse gráfico que o H é constante. Como isso, pessoal? De que forma? Como a gente pode provar isso matematicamente? Então, se nós fizermos, pegar lá o nosso duto, então a gente tem o escoamento aqui interno do nosso duto. Se nós pegarmos ali no raio, igual ao raio desse duto, ou seja, nessa primeira porção de fluido aqui, que está em contato com a superfície do duto, então se o duto está parado, eu vou ter as condições de não deslizamento, então essa primeira porção de fluido vai atingir a mesma velocidade do duto, Então, se eu fizer um balanço de energia nesse ponto, no raio igual ao raio do cilindro, R0, que está aqui, tudo que, considerando que a temperatura da superfície é maior que a temperatura do fluido, Então, se essa primeira porção de fluido está parada, então ela troca calor por condução, certo? E ela vai perder energia por porção de fluido que está escoando aqui acima dela por convecção. Então, tudo que ela recebe por condução é perdido por convecção. Então, o que entra é igual ao que sai. Ou seja, pessoal, eu posso dizer que a convecção é igual à condução. Então, a convecção é dada pela lei de resfriamento de Newton. E a condução, então, eu escrevi aqui a lei de Fourier. Então, lembrando que é no raio igual ao raio da partícula. Rearranjando essa equação e isolando o meu coeficiente convectivo, se nós observarmos e avaliarmos essa equação, ela não é função de x, ou seja, ela não é função do comprimento do duto, certo? Então, no escoamento termicamente completamente desenvolvido de um fluido com as propriedades físicas constantes, o coeficiente local de transferência de calor por convecção, certo? Ele vai ser uma constante, ele não vai ser dependente de x, certo? Então, se eu olhar aqui o meu perfil adimensional, então essa relação das temperaturas é a minha temperatura adimensional, meu θ, o meu dθ dx, ele vai ser igual a zero. Então, a variação da temperatura adimensional com relação a x é igual a zero. Não é a temperatura no ponto R, no ponto X que eu quero calcular, que eu estou dizendo que é zero, tá, pessoal? É a temperatura adimensional, certo? Que é dada pelo que está aqui dentro do colchete, certo? Então,
o que explica o que acontece nessa figura aqui na região de escoamento completamente desenvolvido, então é justificada por esse balanço na superfície que nós fazemos com o intuito de avaliar o coeficiente convectivo. Mas isso só vai acontecer, pessoal, na região completamente de escoamento, completamente desenvolvido, e a mesma coisa no escoamento termicamente completamente desenvolvido de um fluido. Então, nós podemos fazer um balanço de energia agora para uma porção de matéria aqui dentro do nosso duto. Então, se nós pegarmos esse elemento, esse comprimento dx dentro do duto, e essa área pontilhada, que é o nosso volume de controle, fizer um balanço de energia nesse volume de controle, então lembra lá no começo do curso, a gente já fez o balanço de energia para o volume de controle, né? Então, considerando que passa uma taxa de massa por esse duto, né? Nós temos a entrada, a saída do duto, né? Então, esse fluido vai entrar com uma determinada energia, então, considerando que a temperatura da superfície seja maior que a temperatura do fluido, então, esse fluido está recebendo energia, né? Então, esse fluido vai entrar com uma temperatura média e vai sair com a temperatura média mais aquilo que ele ganhou de energia, que eu estou chamando de dTm, certo? Então, uma energia, falando em termos de temperatura, infinito enzimal diferencial, porque nós pegamos um elemento diferencial aqui também de x, né? Então, a taxa vai ser um elemento diferencial de taxa trocada por convecção entre a superfície e o fluido, que é o fluxo vezes o perímetro dx. O perímetro dx é a área perpendicular ao fluxo, certo? Que seria a nossa área de seção reta. Então, dentro do balanço de energia no volume de controle, né? Então, o que entra mais o que sai, mais o gerado, vai ser igual ao acúmulo, certo? Então, lembra, pessoal, que nós representamos o acúmulo, tinha o trabalho realizado, que pode ser realizado, né, por um determinado tipo de escoamento, eu posso perder energia ou ganhar energia devido a esse trabalho. Tem o trabalho de escoamento, tá? Que se vocês olharem aqui para a nossa equação, essa aqui de cima, não está aparecendo o trabalho de escoamento, porque a gente já está considerando que na entrada e na saída eles são iguais, então ele vai ser constante, tá? Então, a nossa elemento diferencial de taxa vai ser a taxa de massa vezes Cp. Então, as diferenças de temperatura, a temperatura média do fluido mais o dTm, menos a entrada, então eu já passei para invertir aí os sinais, né? Menos a temperatura média, então vai ser igual a taxa de massa Cp dTm, temperatura média. Pessoal, então essa é a forma diferencial do balanço de energia. Se nós integrarmos, para a gente representar então a forma integral, nós chegamos na equação que nós já conhecemos do balanço, que é a taxa de massa, a taxa de transferência de calor é a taxa de massa vezes Cp. Agora, o TS é a temperatura média do fluido lá na saída do duto, o TE é a temperatura média do fluido lá na entrada do duto, certo? Então, falando sempre em termos de temperatura média na entrada e na saída, certo? Então, o balanço de energia no volume de controle, ele é válido, o mesmo balanço que a gente já fez. Então, a gente só está fazendo algumas hipóteses de que não tem realização de trabalho, que o trabalho de escoamento ele vai ser igual na entrada e na saída, então também eu posso cancelar, né? Não tem a variação do trabalho de escoamento. Então, portanto, nós chegamos na equação que nós já conhecemos do balanço de energia. Lembrando que agora nós só temos que considerar as temperaturas de entrada e saída como temperaturas médias.
Pessoal, então avaliando o nosso problema, se nós tivermos um fluxo de calor constante na superfície do duto. Então, para calcularmos a taxa de transferência de calor, vai ser um trabalho relativamente fácil. Por quê? O fluxo ele é independente de x. Então, o fluxo vezes a área da superfície vai me dar a taxa de troca de calor. Lembrando que a área da superfície pode ser calculada pelo perímetro vezes o comprimento do duto, certo? Agora, eu posso acoplar esta equação com a equação do balanço que nós vimos no slide anterior e aí calcular, identificar qual é a temperatura em uma determinada posição no duto, certo? Então, considerando, pessoal, que esse TMI é o meu TE e esse TS lá da nossa equação é o TM, vai ser a posição, na verdade, em X, que eu quero calcular. Se eu rearranjar esta equação, substituir, então, a área da superfície por P vezes. Então, agora eu quero saber qual é a temperatura numa determinada posição do duto, né? Então, a minha área de superfície, nesse caso, vai ser o perímetro vezes a posição em que eu quero conhecer qual é essa temperatura, né? E se eu rearranjar esta equação, então eu encontro, pessoal, uma relação para a temperatura média do fluido numa determinada posição do duto, certo? Se esse fluxo de calor na superfície for constante, certo? Então, se nós olharmos aí a diferença de temperatura, né? A temperatura na saída média menos a temperatura de entrada média, então nós temos aqui essa diferença de temperatura para uma determinada posição na placa. E nós também temos aqui delimitado a região de entrada e a região de plenamente desenvolvido com relação à energia, ou seja, termicamente, certo? Então, esse seria o gráfico que apresenta a temperatura na posição, na linha de cima, né? Então, a temperatura na posição X do duto, em que eu quero calcular, temperatura da superfície e a variação da temperatura no fluido nessa posição X. Agora, então, pessoal, quando eu tenho uma temperatura constante na superfície, então não é mais o fluxo constante na superfície, mas agora a temperatura do duto, da superfície do duto, é constante. Então, para calcular a taxa de transferência de calor, nós vamos ter que usar a lei de resfriamento de Newton, né? Só que para isso nós vamos ter que usar um coeficiente convectivo médio, né, válido para toda a extensão do duto, vezes área da superfície, tá? Que é a área perpendicular ao fluxo, vezes uma diferença de temperatura, pessoal, que precisa ser média, tá? Então, lembra que é a temperatura da superfície menos a temperatura do fluido, né? Que tá aqui, temperatura da superfície menos a temperatura do fluido. Só que tudo isso, pessoal, precisa ser feito numa média adequada, porque além disso, nós temos as temperaturas de entrada e de saída média do duto, certo? Então, esse ΔT médio tem que ser uma diferença adequada de temperatura média entre o fluido e a superfície, tá? Considerando a temperatura da superfície, do fluido dentro do duto, média, né? E as temperaturas de entrada e as temperaturas de saída, certo? Então, pessoal, além dessa correlação, né, nós também temos a equação da taxa a partir do balanço de energia na superfície. Então, taxa é igual a taxa, nós podemos igualar essas duas equações, certo? Então, eu posso dizer que a taxa de massa vezes CP, temperatura média na saída menos a temperatura média na entrada, é igual ao coeficiente convectivo médio vezes a área da superfície, que então agora é perpendicular ao fluxo,
a área lateral do cilindro, vezes esse ΔT, que agora aparece, eu coloquei esse LM, para indicar que é um ΔT médio adequado para essa diferença de temperatura entre a superfície e o fluido, que nós já vamos ver como é que a gente pode calcular. Então, se a gente avaliar agora a figura aqui, né, onde eu tenho a posição do duto, né, em função da temperatura. Então, pessoal, a temperatura da superfície é constante, né? Então, tá aqui, a linha de cima é a temperatura da superfície e a linha de baixo está me mostrando como está variando a temperatura média do fluido conforme eu vou avançando aqui na minha direção X, certo? Então, eu tenho a diferença aqui, temperatura da superfície menos a temperatura do fluido. Então, se nós avaliarmos aqui, pessoal, a gente tem um ΔT na entrada, que é a temperatura da superfície menos a temperatura média, muito maior do que lá na saída, porque conforme vai avançando o escoamento no duto, a troca de calor vai sendo realizada, a diferença de temperatura vai sendo menor, certo? Então, por isso que a gente precisa fornecer um ΔT médio adequado para a gente conseguir calcular essa taxa de troca térmica. Então, agora, como que nós vamos calcular essa diferença de temperatura média adequada? Então, ela é chamada, esse ΔTLM, ele é chamado de diferença média logarítmica da temperatura, que nada mais é fazer um ΔTS, que é a temperatura da superfície menos a temperatura na saída, menos o ΔTE, que é a temperatura da superfície menos a temperatura na entrada, dividido pelo ln do ΔTS pelo ΔTE. Então, aqui nós acabamos fazendo uma média adequada desse ΔT, dessa diferença de temperatura que existe entre a superfície e o fluido, porque a da superfície é constante, mas a do fluido ela está variando conforme eu vou crescendo em X aqui e vai acontecendo a troca de calor, certo? Então, eu faço na entrada a diferença da temperatura da superfície com a do fluido, faço na saída a diferença da temperatura da superfície com a do fluido, vou diminuir um ΔT do outro e dividir por essa relação de LN dos ΔTs, ok? Da mesma forma que nós vimos para o escoamento externo, que nós precisamos encontrar algumas correlações para o número de Nusselt, para a gente conseguir determinar o H e calcular as taxas e os fluxos de transferência de calor por convecção. Então, a gente também tem as correlações para o número de Nusselt para o escoamento interno, certo? Então, o H, ele depende da geometria, do tipo de escoamento, das propriedades do fluido. Então, é por isso que nós vamos apresentar aqui também várias correlações para diferentes condições, para se calcular o número de Nusselt e, a partir do Nusselt, encontrar o coeficiente convectivo. Então, eu vou apresentar aqui algumas correlações para vocês. E demais correlações tem lá no livro. O livro traz várias outras correlações. Aqui eu estou trazendo algumas que são mais utilizadas, que são mais importantes aí, tá? Mas outras a gente pode consultar as nossas referências para encontrar. Então, para escoamento laminar na região completamente desenvolvido, de um duto circular com fluxo de calor constante na superfície, então olha só, nós colocamos várias condições: escoamento laminar, região completamente desenvolvida térmica, duto circular e fluxo de calor constante, certo? Então, neste caso, o Nusselt ele tem um valor fixo que é 4,36. E lembrando que Nusselt é o coeficiente convectivo vezes o comprimento característico, que nesse caso é o diâmetro, dividido pela condutividade térmica do fluido,
certo? Agora, para escoamento laminar, em região completamente desenvolvida de um duto circular, só que agora com a temperatura constante na superfície, então percebam que do anterior para esse a gente só mudou uma condição, que é agora a temperatura constante na superfície. Então, nesse caso, o número de Nusselt é igual a 3,66. Então, o que a gente consegue perceber? Que apenas mudando uma condição, eu tenho uma variação do número de Nusselt bastante considerável, né? Então, portanto, o H também vai ter muitas variações aí, certo? No caso, pessoal, de eu ter escoamento laminar em dutos não circulares, o que vai mudar? Então, o número de Nusselt vai ser calculado, então o comprimento característico vai ser em função do diâmetro hidráulico, e lá na tabela 8.1 do Incrópera, ela apresenta diferentes valores para o número de Nusselt para relações, por exemplo, então se eu tiver um duto que é assim, e aqui essa aresta tem tamanho B, essa tem tamanho A, certo? Então, para diferentes valores dessa relação A por B, ou B por A também, pode ser, se eu não me engano é A por B, é essa posição. Então, para diferentes valores dessa relação de dutos não circulares, eu vou encontrar valores para o número de Nusselt, para quando eu tenho fluxo na superfície constante e outros valores para quando eu tenho a temperatura na superfície constante, certo? Então, tá lá nessa tabela, a gente pode usar ela para consultar quando a gente tem escoamento laminar em dutos não circulares. Agora, pessoal, uma equação que eu gostaria de trazer para vocês, que é uma equação sobre a região de entrada do escoamento, tá? Então, do escoamento laminar, então agora não estou na região completamente desenvolvida, estou na minha região de entrada, eu preciso resolver um problema na região de entrada, tá? Um duto circular com temperatura constante na superfície. Então, eu tenho essa correlação para o Nusselt médio, tá? Então, percebam, pessoal, que quando eu estou na região de entrada, até mesmo as próprias correlações elas se tornam mais complexas. Então, agora ela não é um valor fixo. Ela tem mais essa parte aqui da correlação, que é a função do número de Reynolds, de Prandtl, do diâmetro e do comprimento do duto, tá? Para eu achar o número de Nusselt e depois calcular o H, certo? E agora, só para mostrar uma equação também de escoamento turbulento, pessoal, numa região completamente desenvolvida em tubos lisos, tá? Então, só para a gente ver a cara de uma correlação, ela é bem parecida com as correlações que nós vimos lá nos escoamentos externos, né? Então, Nusselt vai ser uma constante, Reynolds elevado a um M, Prandtl elevado a um N, né? Como nós vimos lá essas correlações para escoamento externo. Muito bem, pessoal, então esse exercício eu deixo aí para vocês resolverem, tá? Ele é bem simples, vocês vão conseguir resolver, e na próxima aula, então, nós vamos trabalhar juntos com esses e outros exercícios de escoamento interno. Até a próxima aula, até o próximo vídeo.